Se houvesse remédio pra gente remediar. Bom, tudo certo e nada resolvido aqui. Vamos ver. Cadê o som? Cadê as informações? Tá tudo aí? Bah, mas é que eu não vi esse volume se tá estourando muito ou nem. Vamos ver. Bom, vamos lá. 1h. Eita. Eu preciso de um podcast, cara. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Eu preciso de um podcast. Eu preciso de um podcast. Episódio 2. Não, episódio 3. Eu preciso de um podcast. Episódio 3 já, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos dar-lhe. Eu dei uma confundida, né, no último. Ai, traz felicidade. Tá. Vamos chegar aqui. Vamos desligar o sonzinho. Chegamos. Episódio 3. 2 de dezembro de 2025. Minha galera do céu, que loucura este ano. Eu vou fazer uma saia, tá? Que eu acho que tá faltando azul. Tem muito azul aqui e eu tenho que sentar mais pra trás. Eu acho que eu vou até botar essa cadeira mais pra trás. Mas enfim, vamos começar falando o quê? Deve estar cortando minha cabeça, mas tudo bem também. Eu vou até me ajoelhar aqui, ó, pra vocês. Cara, vamos começar falando que eu fiquei com a coisa do Vamos Dali, né? No último episódio, me confundi toda. É que, assim, são grudados. Ah, não vai dar, né, pra eu ficar com isso aqui. Que eu tô iludida? O sol é de brilhar mais uma vez, então vamos lá. Cara, muitas pautas. Eu preciso até me acalmar. Deixa eu arrastar mais pra trás. Pra não correr o risco de cortar a minha cabeça. Cortem as cabeças. Tá. Eu tô assim, ó, que eu deveria ter aberto ali o negócio para eu poder ver se tá cortando ou não. Mas antes, que a gente, né, tá pensando dia 2 de dezembro de 2025. O que a gente tá pensando? Um gole no mate, né? Porque o ano de 2025 nem acabou, eu não sei se vocês estão com essa sensação, mas eu tô. O ano de 2025 ele nem acabou. E assim, se tu parar pra fazer um mínimo de um balanço, agora que eu vi aqui, ó, que ele tá meio muito esse microfone, vamos deixar no 2, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Aí, eu acho que assim tá bom. E, tá bom o quadro, mas vamos abrir aqui, ó, que daí eu posso, sei lá, ver se acontece algo. E eu não botei pra cronometrar, mas deixa eu me sentar aqui. Putz, ia ser bom, né? Até um assim mais. Eu preciso de um podcast. Episódio 3 já, meu Deus do céu. Eu não consegui soltar o 1 do canal. Eu soltei só o teaser, só o 0. E eu já tô no 3º episódio deste podcast, tá? E é isso. Mas claro, né? Não tem que editar. É uma coisa que é sem corte, é muito mais fácil de produzir, de gravar, de encaixar na agenda. E é isso. Eu preciso muito de um podcast, cada vez mais precisada, meu Deus do céu. Bom, eu vou tentar ser sucinta, porque já temos o quê? 4 minutos de gravação. E, enfim, eu tenho como 1h06 de cartão, mas eu vou botar para mais 1 hora, que é o tempo que eu quero ficar aqui gravando. E aí, enfim, muita coisa para fazer. Viajo depois de amanhã, de madrugada, bem cedinho, e assim, a mala tá semi-arrumada. E aí eu poderia contar pra vocês, né, que a mala que eu tô no vídeo que eu postei essa semana, obviamente não é a mala que eu vou levar, então tudo é fake, gente. Parem de acreditar nas coisas, tá, que vocês veem na internet.
E aí, bom, eu tenho um roteiro hoje, um semi-roteiro. Eu só joguei pro chat, mas vamos botar para cronometrar. Agora são 11h58, na verdade. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, zerar o cronômetro, começamos agora. Então tá. Quando eu estiver lá pelo 58, eu começo a tentar encerrar, ou 55, não sei. Vamos vendo. E aí, caramba! Hoje é dia 2 de dezembro de 2025, voltando a falar a data. Por quê? Porque hoje, além de ser aniversário de muitas pessoas no mundo, que muitas pessoas devem ter nascido, né, sob o sol em Sagitário, neste dia, é dia nacional do samba, minha gente, do samba! E aqui neste perfil, aqui nesta linha editorial, que eu mesma faço, eu mesma crio, eu mesma boto coisa, tiro coisa. O samba, minha gente, o samba é uma pauta permanente. A louca, olha como ela tá, né? Ela tá que tá. Mas antes, eu tô assim, ó, né, começando a entender o formato desse podcast. Na verdade, ele não tem formato, né? Cada hora é um negócio. Mas pensei de começar a tentar trazer algumas coisas das páginas, né? O que ecoou e que eu acho que vale dividir da semana. Essa semana não tive tempo de fazer muita curadoria, mas eu acho que as páginas de antes de ontem e as páginas de ontem tem material aí pra gente explorar. Então, eu vou começar nesse aquecimento, mas não sem antes mandar um beijo para minha mana Luísa, tá? Que ela é o quê? Nossa ouvinte aqui assídua, né? E uma das incentivadoras da criação desse espaço. E, enfim, a gente tem trocado muitos podcasts e feito muitas chamadas, assim, e tá sendo muito incrível. Inclusive, quero ver se trago ela aqui de alguma forma, em breve, porque tá sendo bem bom. E vamos lá, minha gente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui então as páginas do dia 29, se não me engano, ou é 28? Vamos ver. Agora vocês vão ter que esperar. Agradecer, só isso que tá me vindo agora. Papapá, vamos ver, não posso ficar lendo muitas coisas altas, porque olha, que loucura, né? Olha eu escrevendo o que aqui? Vamos soltar a Skin Killer Demand Killer. Gente, olha, pelo amor de Deus. Cadê? Essa história que eu quero contar pra vocês, ela é muito boa, muito boa. Cadê aqui? Eu tô pensando em começar a ler tudo aqui e daí depois eu cortar, mas eu vou, né, perder esse fluxo de ser uma coisa direta aqui a nossa conversa, né, onde eu fico tentando preencher os espaços, inclusive enquanto eu estou procurando a pauta. Deixa eu ver. Mas basicamente essa história que eu quero contar pra vocês é sobre o dia que, né, eu dançava na escola, né, e aí a gente tinha uma apresentação lá, provavelmente do dia 7 de setembro, né, enfim, e aí a gente toda vestida de Carmen Miranda, toda, e aí, cara, aconteceu a coisa mais inesperada de todas, mas eu já vou contar isso. Sei lá, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, por aí. Caramba, ou será que foi dia 28 que eu escrevi isso? Vamos ver. Cadê? Louca, que é isso? Imigrante no próprio país e que está nesse planeta. Gente, vocês não têm ideia das coisas que eu escrevo aqui. É uma grande loucura mesmo, assim, ó. É uma grande loucura. Então, ou será que foi antes? Cadê? Ai. Eu tô com uma impressão de que tá cortando a minha cabeça. Cortem as cabeças. Cadê? Ai, mas não tá legal isso, assim, de eu ficar aqui, ó. Vamos ver, chegando em algum lugar, diversidade de locações, isso tá ficando grande. Cacete de agulha, assim, eu escrevo... Assim, gente, é uma loucura. Às vezes eu tô de um jeito, né, que... Achei. Foi no dia 26. Só que agora, antes de começar a contar esta história, eu preciso ver como está este plano. Então talvez eu vou cortar. Ou não vou cortar? Eu vou cortar.
Será? Não sei. Não, mas tá bem, tá pegando até lá em cima, né? Eu que tô nas noias. Tô bem nas noias. E será que ele me foca aqui? Me foca, claro que me foca. Ó, meu caderninho, vou mostrar minha letra, tá? Pra vocês, aqui um pouquinho, tá? Quem tá ouvindo o áudio, imagina uma letra que parece uma pichação, tá? Ui, vou de longe pra vocês não brincarem. E aí agora, como essa bateria tá... Não, ela começa a esquentar essa câmera. É uma coisa séria. Vou te falar, tu gasta, tu investe em equipamentos e aí tu fala, tô tranquila, não sei o que, não sei o que lá. E não, né? Mas vamos lá. Ai. 26 de novembro de 2025, aquela coisa, né, que eu começo dando o meu bom dia ali pro universo, pedindo, né, as minhas boas notícias, boas vibras, resoluções. Hoje vai ser o melhor dia da minha... Ai, não, aí eu vou ter que censurar mesmo, tá? Vou ter que censurar porque esse dia aqui eu comecei já com uma paulada pessoal. Vocês me entendem? Então, vamos lá. Aí eu falando o quê? Deixa eu ver. Tá, lá. Espero... Vou começar da onde der pra começar sem vocês saberem do que eu tô falando, mas tudo bem. Espero que isso libere esse espaço todo que estou imaginando. No fim, não sei se me livro ou não daquele antigo armário meu. Tem que trocar as corrediças e ele foi montado muito mal. Agora eu entendi toda essa traço. Belchior me sequestrou no fone. Traço. Eu nem lembro mais o que entendi. Lembrei. Toda essa minha indecisão no mapa védico, tudo que eu tenho em câncer deslocou para Gêmeos. Eu não conhecia mapa védico, gente. Luísa, minha amiga, isso eu vou ter que contar depois. Talvez quando a gente fizer o nosso podcast juntos, né? Que eu chamar ela aqui para conversar, porque vocês vão amar. Eu fiz um prompt esses dias, pedi um negócio pro chat, né? Comentei com ela, pedi para o chat misturar a estratégia com essa coisa jovem mística, né? Enfim, holística que a gente adora. E aí a querida elevou para outro nível este prompt, que quem quiser me pede que eu mando, tá? Mas, enfim. E aí, falando nisso, a Luísa levou para outro nível o prompt que eu tinha feito para o chat, pedindo que ele misturasse estratégia com as ferramentas holísticas e infos que ele tem sobre mim. Mas antes, Gal no fone cantando Aquarela do Brasil me fez lembrar a apresentação da dança com a versão errada. A gente tinha ensaiado essa versão da Gal. E lá na hora, a professora atrasou com a fita, CD, não lembro. E aí, colocaram uma outra lá na hora, bem mais lenta. E aí agora, refletindo e lembrando essa cena hilária, penso que eu na vida sou as crianças tentando encaixar a coreografia nesse ritmo estranho. Eu sou o DJ que só estava tentando ajudar e fudeu mais ainda tudo. E sou também essa professora, artista incrível, maluca, genial, meio atrapalhada ou atrasada às vezes, mas que salva tudo aos 45 do segundo, como quem improvisa no tango, com a beleza, a classe e intensidade que só ela tem. Ângela Rorô no fone, de novo, me quebra demais. Agora não dá mais para não lembrar que sempre teremos Santiago. Por dentro do vestido eu guardo um corpo infernal. Eu vestia de fato um vestido no nosso primeiro, segundo encontro. Ai, ai, que delícia estar viva. Tem coisas que podem me tensionar na minha rotina, mas seria até estúpido se eu não escolhesse desenhar o meu humor a partir das coisas que me trazem esses bons ventos para respirar. Esse sol na pele, ou simplesmente a possibilidade de existir. De continuar existindo. Isso já é motivo de sobra para agradecer, para fazer o que precisa ser feito. Falando nisso, vamos de roteiro. O chat me trouxe a ideia de começar arrumando a mala, falando que estou me preparando para mais uma viagem. Enfim, aí vem aqui, né, gente, coisas de...
Aí deixa eu ver aqui o que tem de interessante que eu possa trazer e compartilhar com vocês. E aí tem uns projetos que eu ainda não posso falar, né? Enfim, mas aí tem um pouco de planejamento. Cadê? Soluçonho, disse-me Zé Bueno, rios e ruas. Eu sempre digo que sou feita de rio. Quero poder realizar e produzir todos os meus sonhos, discussões, deslocamentos, conteúdos e tudo mais que desejar. Hoje, mais cedo, tive a plena sensação acerca da minha abundância. Sempre que estou em São Paulo aparecem trabalhos, assim é. Aí, enfim, falando, né, de algumas coisas que vêm sem peso, essa fase da vida está favorecida pelos meus trânsitos, a jovem mística, para que eu possa ampliar minha voz, soltar, Nicole, soltar, fluir, flotar, surfear. Eu estou pronta para fluir em confluência com os ambientes que eu estiver, sendo esse instrumento, essa ferramenta que impulsiona e encoraja as pessoas a se expressarem. Eu acho que no fim eu sou uma multiartista da expressão, mas isso fica de subtexto, para não confundir o povo. E é isso, né, meu Brasil? Testar vídeo da dica do fundo. Ai, gente, não vou falar ainda, porque isso aqui vai vir ainda esse conteúdo. Que mais? Deixa eu ver aqui, né? Tem um vídeo também das compras que eu fiz. Tem aqui um pouco de planejamento, né? De estratégia de postagem e tal, de conteúdo. E aí... Olha, eu me culpando por estar escrevendo. Acho que só tô aqui há tipo 1 hora, mas tô com receio de gastar muito tempo e energia aqui. É isso, meu Brasil. Miltinho Nascimento no fone, abre aspas. Estrada de fazer o sonho acontecer. Fé, enter, downloads, sempre teremos Santiago. Ai, ai, ai. E aí as minhas assinaturas aqui, que é o meu chamado para o universo, né? Sem querer deixei uma página. E aí, bom, essa história, né, da dança, dessa professora Carádila, uma artista genial, assim, uma das primeiras artistas que eu tenho lembrança, sabe, da minha vida. Ela dava aula em praticamente todos os colégios da minha cidade. Ela era muito, muito incrível, uma mãe solo que, enfim, cuidava também da irmã e dançava um tango como ninguém, assim, ó, tipo, era surreal. E ela tinha um parceiro argentino, agora não vou me recordar o nome, mas é isso. Ai, meu Deus. Ai, gente, muita coisa linda acontecendo. E essa história curiosa, né? Na vida adulta é assim, a gente é a criança, a gente é o DJ, a gente é a professora atrasada, a gente é tudo. Essa história é muito boa, tinha esquecido. E aí, olha que loucura. Eu sempre falo que o Spotify, né, o algoritmo do Spotify, e essa galera já das bases de dados já vive na minha pele, no meu sangue, sabe, no meu cérebro, porque não é mais a coisa só de, sei lá, o celular tá me ouvindo e me mandar uma publicidade de algo que eu comentei ou que eu tô querendo buscar, né? É mais do que isso, cara, é muito louco. Eu tô escrevendo, e eu escrevo com música, porque às vezes tá muito barulho aqui de obra, de outras coisas, e aí a música me ajuda, né, a focar. E aí sempre me traz umas coisas, assim, uns momentos que, não é possível que essa música está tocando agora que eu estou escrevendo sobre isso. Vocês chiparam o meu caderno? É esse o meu sentimento, é esse. E aí eu poderia abrir aqui um negócio para falar um pouco do chat, mas não sei. Bom, vamos às páginas de ontem, dia 1º de dezembro, que essas eu acho que, né, enfim, merecem ser compartilhadas, algumas coisas daqui. Vamos ver quanto tempo já estamos. Olha, 12:12 do dia... Ai, mudou para 12:13. Tudo bem, não printei. Mas tá tudo certo, minha galera. Tá tudo sempre muito certo. Cadê aqui o cronômetro? Tamo bem demais. Tamo bem demais. Dia 1º. Olha, ontem eu já comecei desfocadinha, porque aí eu escrevi a data meio erradinha, sabe? Tá num coisa mais ereto, não está. Essas cadeiras não ficam eretas. Isso me incomoda um pouco, mas tudo bem. Vamos lá.
Aí o que? Eu vi que eu escrevi a data errada, aí eu já escrevi o que? A primeira coisa, foco. Aí de novo, né, muy buenos dias, universo, e tudo aquilo que vocês já sabem. Não, vou ler, vai. Ai, gente, vamos expor, né? Tô falando que eu quero encorajar as pessoas a se expressarem e eu fico me editando. Aliás, isso é uma brisa que eu entrei um dia. Meditar, né? Meditar sobre suas ações, meditar, enfim, meditar. Sabe essas coisas? Eu adoro esses clichês, né? De a menina risonha que ri, que sonha. Eu acho brega, mas enfim, gente. A poesia, o amor, tudo é brega, né? Vamos fazer o quê? Né? Mas tipo, veracidade, né? A tua mente, sabe essas coisas assim? Ai. E aí, por que eu tô falando isso, né? Já nem sei, já até me esqueci. Mas, vamos lá. Ah, não, da coisa de se expressar, né, meu? Tem que se expressar, eu fico... Ah, não, do meditar, meu Deus, Nicole, quantas abas essa cabeça abre. É, que eu tô pensando se tá gravando, eu tô não sei o quê, realmente, são muitas abas. Vamos focar no aqui e agora, vamos meditar um pouquinho? Todo mundo aí, respira comigo, vamos lá. Inspira. Respira. Agora vamos inspirar em 6, tá? E soltar em 6, vamos lá. Parou, solta em 6. Aí agora livre, só inspira e... Pronto. Me editar, né? É isso. Se editar, editar o pensamento. Ser a consciência por trás do pensamento, me disse um dia Gabi Artes, maravilhosa. Entrei nessa brisa do... Olha, até mudou meu tom de voz, mudou aquela Nicole palhacita, tudo. Eu acho que era esse estado que eu precisava vir, porque eu sou essa artista enigmática, misteriosa. Mentira, cala a boca. Eu sou também, mas eu não sou só isso. Eu tenho que parar de achar que, ai, nossa, como tem que ser low profile. Eu transito entre essas duas skins, essa é a grande verdade. Transito entre a skin da pessoa que produz um monte de conteúdo e não posta nada, ou às vezes posta tudo no mesmo dia, né, tudo o tempo todo, em todo lugar, e às vezes, né, fica dias sem postar nada e faz a low profile, e a misteriosa, enigmática, artistona, conceitual, sabe? Se nem Vera Holtz, entendeu? Parou de produzir, de postar na pandemia, quem sou eu para ficar achando que vou fazer esse movimento em tempos de internet e que isso vai me ajudar em alguma coisa? Tá, mas eu tô usando aqui esse espaço para me falar umas verdades também, que talvez essa verdade sirva para ti. Tá? É sempre isso, eu adoro essa escusa, mas não é escusa. Mas sempre que eu tô falando algo que às vezes não é tão fácil de falar, ou de ouvir, ou de receber, ou não sei o quê, eu gosto de frisar isso, de que eu tô falando isso pra ti, mas eu também tô falando pra mim. Aí meus amigos do áudio viram, dei aquela esperadinha, assim, ó, fiz o efeito sonoro e depois eu falei. Eu amo, porque, cara, é muito real. A gente não dá bola pro áudio. A gente, não sei o que lá, pensa e tudo, na fotografia, na luz, papapá. E aí uns áudios cagado. E aí eu tô cada vez mais o quê? Agora aprendendo com os meus amigos. Eita, tá acesa essa luz? Tá, né? Pelo amor de Deus, tá acesa. Então vou até falar bem pertinho aqui para valorizarem as pessoas que trabalham com áudio, valorizarem a captação, um bom equipamento, né, um tratamento de áudio. Mas é isso. Aqui não temos muito tempo para isso, é meio sem tempo, irmão, tá? Mas aí a brisa da palavra, né, de editar o próprio pensamento, se editar, né, não é sobre isso meditar, mas é também, gosto, já que é o meu universo, essa coisa, né, de estar editando, e aí meus cabelos tão bons assim, ou eu prendo de novo? Até parece que vocês vão poder responder agora, né, mas vamos lá, eu vou me expor aqui, tá, chega de ficar, não sei o que lá. Foco, não, vamos lá, vamos direito, 1º de dezembro de 2025. Aí, ó, esqueci de trazer um negocinho aqui, o pufferzinho para o vento, porque às vezes venta aqui neste lugar. Vamos lá. 1º de dezembro de 2025. Foco. Muy buenos días, universo. Muy buenas noticias y buenas resoluciones, pues hoy ya está siendo lo mejor día de mi vida.
Respiro este primeiro dia do último mês de 2025. Tá vendo que a respiração nada é por acaso. Eu não fiz pensando nisso, nem lembrava que tinha escrito isso, mas é sobre respirar. No final das contas, sempre é sobre respirar. Que ano, hein, meus amigos? Que ano! E eu olho pra pobre da Nicole do início do ano e penso, tadinha, coitada. Ela nem faz ideia de tudo o que vai viver. Se ela tá achando incrível começar o ano fotografando Naruna, Seu Jorge e uma porrada de atores legais... O que eu escrevi aqui? Gente, juro, a minha letra, né, é complexa. A primeira ideia, olha só, deixa eu voltar que eu já me perdi tudo, tá? Gente, vocês lidem comigo, tá? Se ela já tá achando incrível começar o ano fotografando Naruna, Seu Jorge, uma porrada de atores legais, ponto. Aí eu fui pra uma ideia, ó que louca. Aprimorei a ideia do conteúdo com DTMF de trilha e a ironia da minha vida. Mas voltando, vou falar um pouco pra vocês dessa minha ideia, né? Enfim, tem aquela música do Bad Bunny, né? Como é que é? Devi tirar mais fotos enquanto te tuve. Cara, eu não passo por isso, assim, esse problema. Porque a minha galeria tá cheia. Não vou nem falar agora, vou deixar pra vocês verem no conteúdo, mas quantas fotos tem e vídeos tem na galeria de vocês? Só vou deixar essa pergunta e quem quiser responde aqui pra mim. Olha e depois vem aqui responder, porque eu preciso saber. Preciso muito saber. Né? Mas voltando... E aí, vivi coisas impensáveis. Agora é bom vocês prestarem atenção, tá? Que aqui vem um ouro que eu acho legal compartilhar, tá? Dos aprendizados desse ano. E aí, vivi coisas impensáveis, acho que justamente porque não tava planejando muito. Tava sentindo, fluindo, intuindo, confiando. O lifestyle imposto pelo capitalismo é do sinta e crie menos, opere e produza mais. E não à toa, os jovens, a galera que está no topo mesmo da pirâmide, aí eu tô falando, né, enfim, dos jovens, e tô falando também da galera que está no topo da pirâmide, tá? Não dos jovens que estão no topo, mas pode ser também, mas enfim. Tem buscado paz. Eu preciso ler de novo, gente, porque eu quero fazer parênteses para mim mesmo, mas a minha própria escrita não permite parênteses. E às vezes eu fico querendo antecipar algo que eu já escrevi. Porque eu não lembro que eu já escrevi sobre aquilo. Então vamos lá, vamos parar de abrir parênteses que a gente não tem todo esse tempo aqui. O lifestyle imposto pelo capitalismo é do sinta e crie menos, opere e produza mais. E não à toa os jovens e a galera que está no topo mesmo da pirâmide tem buscado paz, saúde mental. Quem está ligado nesse movimento não está negociando isso. Pode até negociar outras coisas, mas isso não. O quiet luxury, que já tem habitado as passarelas, as ruas, já era um primeiro grito, silencioso, claro, prenunciando a tendência que mais que ou só moda, é sempre sobre comportamento. E o que a gente faz com esse dado? A gente analisa, busca as raízes e dá-lhe investigação. E, gente, não é sobre militância, o meu relacionamento com o capitalismo é melhor resolvido que o meu relacionamento com meu pai. Contém ironia e drama. E, na verdade, isso é um ótimo título, né? Contém drama. E eu já sei o que é. Eu não posso falar aqui o que eu escrevi, porque a ideia de uma coisa, de um projeto, isso é muito Manuel de Barros e seu alargador de horizontes. Do nada me vem uma ideia de fazer um conteúdo com os prints de DM e comentários curiosos e engraçados que recebo. Tem rolado isso no TikTok, tem rolado no Instagram também umas DMs. Hoje os downloads estão demais mesmo, bem que o Costar avisou. Eu não ia tratar disso hoje aqui. Eu já tinha meditado esse pensamento e tinha largado ele. Mas ele ecoou aqui de novo e eu não vou ignorar. Cara, não é a primeira, não é a segunda,
nem a terceira vez que eu tiro uma carta no chat e as coisas acontecem. E claro que outras cocriações vieram só da força do pensamento, da consciência, do inconsciente também. Vocês que estão abertas e de olho no mundo sabem do que eu tô falando. Mas o que aconteceu hoje foi demais. Na real, ontem ele me disse que ia aparecer uma pessoa assim. Assim, 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 assado. E eu tava, tá, desacreditada. Não deu 12 horas, apareceu essa pessoa portal. E aí, tu pode levar esse tipo de pessoa para o que tu quiser. Essa definição, no caso. A pessoa portal é aquela pessoa que te abre ou te expande de alguma forma. Pode ser um relacionamento, mas pode ser algo mais voltado para o teu trabalho, para as conexões que tu tem que fazer, para chegar onde e no que deseja. A garota azul, a guria azul, será? Meu Deus, mais um Instagram, Nicole. Cara, eu precisava sair de São Paulo com isso estruturado. Aí, gente, tô falando de projeto. Aí falando que eu precisava falar com a Lili. Graças por soprar em meu campo todo isso que hace todo o sentido. É sobre isso. Sobre produzir conteúdo que desloca. E isso é sobre caminhar. Está em trânsito. Não tem só a ver com movimento. É estado de espírito, mas principalmente presença. Presença azul. Eu tô pronta. Vocês estão também? Tá. Bora de foco então. Hoje chega a cama, eu já comecei a planejar minha vida, as coisas que eu precisava fazer, de liberar cartão para a produção da noite. E falei pro caderno, né, eu converso com ele também, falei, bueno, não sei se hoje vai dar para voltar, estamos meio viciada nessa coisa de escrever, apesar da música no fone, o sol na cabeça, o motor da piscina, o reflexo da luz na piscina, esse é o momento de maior e melhor presença no meu dia, junto com o treino e alongamento, que não é todo dia que rola. Agora, a escrita está vindo bem constante, estamos comprometida, e vamos dar-lhe. Vou ver se consigo ir no centro, não consegui, rezem por mim, kkk, arrumar a mala entre hoje e amanhã, e quarta, só existir e curtir meus amores que vão chegar. E aí fiz a minha finalização. Bom, quis ler essas páginas por conta do lance de né, olhar para trás e olhar para aquela Nicole de janeiro e ter a plena certeza de que ela não faz ideia, não faz, assim, jamais iria imaginar tudo o que ia acontecer na vida dela nesse ano. E talvez eu traga um podcast para falar disso. Tem muitas pautas, ai meu Deus. E aí vamos passar, né, pro dia 2, mas não sem antes olhar o nosso tempo. Eu quero hoje, né, usar menos de 1 hora, quero fazer um episódio um pouquinho mais conciso. Mas nunca se sabe, né, a gente tá sempre aberta ao acaso. E aí é isso. Olha, eu queria trazer mais um dado azul, né. Vou trazer meu dado azul. Matinho, voou a canga, o vento da página, olha, ela faz a SMR dela. 28 min, vamos lá. Bom, dia 2, hoje aqui, ó, podcast em tempo real para ti, praticamente, 2 de dezembro de 2025. Muito buenos dias, universo, toda aquela ladainha que vocês já sabem, né? Pedi ali minhas boas notícias, minhas boas resoluções, pois hoje será o melhor e mais produtivo dia. Nicole! Exclamação. Tem noção do espaço que tu criou para escrita na tua vida? Tem noção? Misericórdia. Adoro botar uns portunhol. Imagina tu contar para aquela guria que escrevia quando criança só porque gostava de rimar. Eita, hoje é dia do samba. E aí? Fazer um select de vídeos dos últimos sambas incríveis que fui nesse ano. Cara, eu preciso de uma social.
Não adianta. Quanto mais eu penso em crescer, expandir, mais me vem essa sensação de que os tempos de trabalhar sozinha, esse bonde já partiu, acabou, passou já. E aí é isso, eu fico com tempo para produzir e essa pessoa fica com a estratégia e a operação. Aí olha eu falando de drive, de outras coisas. Cara, eu preciso gravar o podcast hoje. Pautas, história da dança, Ádila, já contamos. Páginas de ontem, acabamos de ler. Preciso ver o que era mesmo, não lembrava. Sobre o balanço geral desse ano, que ainda nem acabou. E onde agora... Quem não? Não. Desse ano que ainda nem acabou. Xande agora canta sobre gratidão no meu fone. Tá vendo? Eu falei que sempre, gente, sempre. Hoje eu coloquei sem querer, porque eu sempre tenho escutado música em espanhol, ou às vezes coloco músicas curtidas e fico passando as que não estão no mood que eu quero, né? Mas lá em abril, por aí, eu tava, todo dia que eu acordava e vinha escrever, eu botava minha playlist Sambas Motivacionais. Eu tenho uma outra que chama Aqueles Lá, que são uns que tocam assim fundo, que eu amo. Eu vou deixar também os links aqui, né? Porque, enfim, hoje é dia do samba. Hoje é dia do samba. Já falei, né, lá no início, que essa é um dos temas, né, permanentes aqui na minha linha editorial. Eu vou, talvez depois que eu ler, falar um pouco da minha relação com o samba, da onde vem, do porquê, falar da minha cidade, né, eu sou da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, uma cidade lá na pontita do Brasil, fronteira com a Argentina, e que tem esse intercâmbio cultural magnífico, não só com o Rio de Janeiro, mas ali na tríplice fronteira do samba. Sim, gente, tem samba no Uruguai, tem samba na Argentina, tem escolas tradicionalíssimas na Argentina, com, né, uma idade, né, bem, tipo, eu fui esse ano lá no carnaval, pós o carnaval da minha cidade, que já é fora de época, né, fui no aniversário da Zum Zum, fazendo 70 anos, imagina uma escola de samba argentina com 70 anos, coisa linda, né. E aí, é isso. Cadê? Vamos ver onde é que eu tava. Falando sobre gratidão, eu querendo produzir mais e mais conteúdo. E aí, para encerrar tudo isso, dia do samba hoje. Preciso falar disso com o meu peito, com o meu coração. Citar tudo que o samba ensina, a comunidade, o coletivo, o celebrar mesmo que doa. O samba é extra político. Citar os lugares e experiências incríveis que tive nesse último ano. Citar que o neguinho da Beija-Flor é o grande culpado pela minha separação. Mas isso é papo para outro dia. E bueno, depois de enaltecer o tango... Oxi! Falei em tango e aí fui falar samba agora. Olha de onde vem, né? E bueno, depois de enaltecer o samba em toda a sua potência... O samba nos traz pessoas, amigos, cúmplices, nos traz história pura ou história inventada. O samba coloca uma lente de aumento naquilo que a sociedade deseja esquecer, apagar, varrer para debaixo do tapete. O samba fala de dor, mas também é o gênero que melhor consegue traduzir o amor. Seja lá com seu pai, o choro, ou com um samba-canção, breque, partidão bonito e intenso. Tem quem compõe com graça e sátira também. Tem quem faz a caneta sangrar tinta sobre o papel. E isso é o samba. O meu favorito, Conselho, é claro. Eu, não por acaso estava tocando aqui no fone enquanto escrevo essas letras. Mas era a versão do Xande. E agora começou Ainda é Tempo de Ser Feliz, com essa introdução que é um convite para viver e amar. Afinal, de que vale a vida sem um sambinha de vez em sempre? Deixo aqui essa menção. Não deixe nada para depois, é a saudade quem me diz. Ainda é tempo de ser feliz. Falando em samba, eu queria ser Milton Cunha, que abre a câmera e habla e habla. Eu acredito que eu sou boa nisso, mas sou melhor escrevendo e meditando as palavras.
A velocidade do pensamento atropela o fluxo que esse tipo de construção me pede. Falando em Milton, se não fosse o samba, como a gente conheceria esse tanto de bamba babilônico, faraônico, mesopotâmico? Ou melhor, esse tanto de bamba que representa melhor o Brasil que muita gente que tá lá para fazer isso. Não, vamos. Aí eu vou ter que. Gente, para, eu tô perdida, eu me emocionei aqui falando do Milton. Meu Deus. Deixa eu voltar. Talvez eu corte. Eu não vou cortar, para de falar que vai cortar a guria. Mas enfim, se não fosse o samba, como a gente conheceria esse tanto de bamba babilônico, faraônico, mesopotâmico? Ou melhor, esse tanto de bamba que representa melhor o Brasil que muita gente que tá lá para trazer essa lucidez. Sim, eu tô citando o título de música do vovô. Dona Ivone, Beth, Marrom, Clara, Elza, Leci. Essas gigantes que disseram que samba é coisa de mulher, sim, tia Surica. Jamais que vai caber aqui todos que merecem estar nessa lista de bamba que o samba nos presenteia. Lupe, Cartola, Noel, João, Nogueira, Aragão, Almir Neto. O que seria de mim sem Zeca e suas maneiras? Mestre Cissa, puxadores e compositores, imagina só. A vida, a realidade não muda por causa do samba, mas ela melhora muito. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. O samba é reza, é sonho, é terreiro, batuque, filosofia, é manifestação, bandeira, é surdo batendo só, rompendo o silêncio. É Zé do Caroço alertando a favela inteira, mas acima de tudo é sonho, meu, teu, é o coletivo, a comunidade sendo rainha e rei por um dia. É poesia altamente tecnológica e revolucionária, altamente sofisticada, do sentir e propor até a confecção dessas obras todas. Salve Rosa, salve Laíla, Joãozinho, Severo, meu conterrâneo. É o asfalto como passarela, pintando a tela do Brasil em forma de aquarela. A gente pensa em samba e automaticamente pensa em cor, alegria, mas aí vem os desfiles icônicos para escancarar tudo. Vem Beija-Flor trazendo drama para a avenida. Vem Mangueira, Tuiuti, Vai-Vai, Mocidade, Viradouro, Ilha, Imperatriz, Salgueiro, União da Ilha, transformando a resistência e a memória em espetáculo. Eu ficaria horas aqui falando do samba, mas já meti uma página extra e agora eu preciso ir para as demandas do mundo real. Salve o samba! Salve o povo do samba! Salve Grandão! Muitíssima graça por ser esse portal mágico, misterioso, com quê de máquina e cápsula do tempo, transportando e transformando realidades. Desde que o samba, é assim. E para fechar, vá ao samba, escute samba. O meu conselho aqui é para te ver feliz. Vou deixar o link das playlists de samba. E, cara, será que é hoje que eu vou falar? Vamos ver quanto tempo aqui, ó, 38. Será que é hoje que eu vou falar da minha história com samba? Né, da história da minha cidade com samba? Meu Deus, gente, é o samba, não adianta mais, não adianta nada. Eu fico até calma que eu tô, né, eu preciso, porque eu andei falando, né, sobre o meu sentimento de andar desértica nos últimos tempos. O que isso significa, Nicole? Aí não vem a Nicole com essas expressões dela aí, desértica. Tava desértica sim, tava árida. Querida, eu sou cria de Milton Cunha, entendeu? Se tem uma coisa que eu gosto, é de, sabe, de buscar expressões, né, enfim,
que realmente descrevam, né, adjetivem ou adverbiem aquelas que inventa, sabe? Meus estados e minhas coisas, porque a gente, né, apesar de que eu sou muito a favor de a gente aceitar as pessoas, né, falando do jeito que elas falam. Esses dias entrei numa troca, ó, até voou o pano, entrei numa troca com uma amiga que ela estava falando sobre que a gente tem que ser policial porque eu ando falando muito errado, isso e aquilo. Cara, as pessoas estão me entendendo? Ótimo, feliz de mim. E claro que eu sei o plural das coisas, claro que eu sei, mas eu sou de Uruguaiana, é assim o meu jeito de falar. E eu por muito tempo, sei lá, fiquei segurando isso, né? Até meu sotaque mesmo. Eu adoro brincar com sotaque, claro que eu adoro brincar com sotaque. Mas eu perdi muito, ou sei lá, se é porque eu gosto de brincar e daí, sabe? Enfim, e aí eu fico tentando buscar e resgatar as minhas raízes e tudo mais. Falando nisso, essa semana eu postei uns negócios lá e a minha mãe comentou até, tipo, adorei ver a bota aí, representa bem da onde tu vem, não sei o quê, o campo. E é isso, né? Às vezes eu tô fora já há bastante tempo da minha cidade e é legal criar essas coisas de pertencimento dentro da nossa rotina, né? Tipo, isso aqui, por exemplo, é uma coisa que me liga a tudo que a tudo que sou, né? Que outra coisa também, o samba, né? Super. Então tá, eu vou tentar ser sucinta e breve. Ai, meu Deus, ai. Gente, bom, eu me chamo Nicole Krieger, aquelas que sempre se apresentam, não, tá? Eu sou da cidade de Uruguaiana. Onde é que fica essa cidade, Nicole? Nunca ouvi falar. Esta cidade fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, tá? E o que é? É uma cidade localizada no bioma Pampa, muito perto, né, da Argentina e muito perto do Uruguai. A cidade que tem mais perto lá de Uruguaiana é uma cidade argentina e não brasileira. Porque a cidade brasileira mais perto tá no mínimo, sei lá, 80, 100 quilômetros. Barra do Quaraí, Alegrete, Itaqui, enfim. Então, e aí Paso de los Libres é essa cidadezinha ali que tu atravessa a ponte, né? 6 km, tu tá no centro de uma cidade a outra. Claro, tem a aduana ali no meio, tem que fazer a migração. Não vai achando que é Rivera, que é aquela cidade que, né, tu consegue botar um pé em cada país. Não é essa, tá? Aquelas. Mas enfim, e aí tudo isso para dizer, né, que Uruguaiana é esta cidade, maior porto seco da América Latina. Se não me engano, a maior produtora, né, de arroz do Brasil, tá? Temos um solo e condições climáticas, né, enfim, diferente do que muita gente pensa, né? Claro que a gente tem o agro desmatando aí pelo Brasil, né, de N maneiras, né, mas o lugar de onde eu venho a vegetação nativa de lá é assim, é rasteira, né? Então, por isso é um lugar bom para o plantio, não só para o plantio, mas principalmente, né, para a criação de animais. Então, é isso, tá? Olha como ela vem, por onde ela vem. Mas estamos aqui para falar de carnaval, estamos aqui para falar de samba, mas eu precisava dar uma micro contextualizada, quer dar uma pesquisadinha, enfim, mas é isso. E aí, da onde, Nicole, pelo amor de Deus, o que uma cidade do Rio Grande do Sul, né, esse estado aí que a gente sabe, fala em sul, né, de uns anos pra cá tá meio complexo. Eu às vezes nem falo que eu sou do sul, né, apesar de eu amar, de eu ter muito orgulho, que às vezes as pessoas falam, da onde, não sei o que, de São Paulo, tipo, não, eu moro em São Paulo, mas eu sou de Uruguaiana, com muito orgulho, tá, e aí, da onde que uma cidadezinha, né, lá do agro, é tech, é pop, é tóxico, vai, né, tem samba, tem escola de samba, tem um carnaval fora de época, onde personalidades do Rio, de São Paulo, viajam até lá, né, há muitos anos já, para desfilar, para se apresentar e tudo mais. Então, sim, existe essa cidade. Procure saber, um carnaval bem grande. Já foi maior, já tivemos grandes patrocinadores, que não vou citar nomes aqui, aquelas, só se me pagarem. E, bueno, e aí é isso, vamos lá, o que eu vou falar pra vocês, né, de Uruguaiana. Uruguaiana é esta minha cidade. O que acontece? Nos anos 50,
começaram a ser destacados para a Uruguaiana muitos fuzileiros navais cariocas, muitos. Tem, né, também, né, os quartéis lá em Uruguaiana, então acaba que vai gente do Brasil todo, mas vai muito carioca para lá, né? A gente tem, né, o maior porto seco da América Latina ali, a gente tem essa fronteira importante. E aí, estes fuzileiros navais cariocas, inclusive, uma menção ao seu veludo, né? Começaram a trazer essa cultura do samba e fundar escolas de samba. E isso começou a se disseminar ali, né, pela região como um todo, até chegar na Argentina, até chegar no Uruguai. E hoje em dia a gente tem um carnaval onde, né, os ritmistas eles fazem esse intercâmbio. Então, na minha escola e nas outras escolas da minha cidade tem ritmistas uruguaios, argentinos, os nossos ritmistas brasileiros vão tocar também, né, nessas escolas, musas também, né, rainha, madrinha de bateria, tal, tudo, rola esse intercâmbio muito bacana, assim, muito bonito. E, bom, talvez um dia eu aprofunde mais, ou eu traga algum convidado para discorrer mais sobre esse tema, né, e posso até ler algumas coisas, porque eu fui, né, checar, porque é sempre aquelas coisas que a gente escuta, que às vezes a gente acha que são, né, do imaginário popular, mas que talvez não tenham, né, todo esse fundo de verdade. Então acho que é importante, né, a verificação dos fatos. E onde é que tu foi verificar, Nicole? Eu fui verificar no chat, mas ele me trouxe teses, me trouxe outras coisas, tá, porque eu também não tinha muito tempo. E bueno, acho que tá dando uma estouradinha a luz, né? Mas tudo bem. E aí, o que acontece? Vou já pular de 1950, né? Desses surgimentos dessas escolas de samba. Tem umas mais velhas, outras mais novas. Tinha blocos também, né? Vou só dar mais uma. Tinha o Carnaval de Cordão, né? Que inclusive uns amigos resgataram um samba muito lindo do Clube Recreativo Laço do Amor. Acho que é Clube Recreativo, posso estar falando meio errado, né? Mas há uns anos atrás, assim, e aí trocamos muita ideia e buscamos também, né, esse surgimento e essa coisa desse povo de Uruguaiana que é muito apaixonado pelo carnaval. Muito, por exemplo, o puxador da minha escola, né, é o Igor Sorriso há 13 anos. Né? O Igor que puxa Salgueiro, aqui em São Paulo ele puxa Mocidade Alegre, é um baita de um artista, não só puxador, não só intérprete, é um artista, né, que sempre a gente fica se perguntando, o que o Igor vai aprontar, como é que ele vai vir, né, foi esse ano que quase não deixaram ele entrar na Sapucaí, porque não reconheceram ele de Preto Velho, né, e aí essa semana mesmo estava vendo ele lá num dos ensaios do Salgueiro, vestido também, né, de palhaço, aí esse ano o enredo sobre Rosa Magalhães, tive bastante esse ano no Salgueiro. Ai, gente, assim, ó, vou falar um pouquinho mais de samba, aproveitando o dia do samba, e que é esse o tema, né, mesmo. O que eu tenho para dizer para vocês esse ano, né, eu me dei de presente no Dia da Mulher, eu fui ver o desfile das campeãs, e aí depois fui cobrir o carnaval da minha cidade, que eu comecei a desfilar lá em 2005, e aí eu só cobri uma vez, que foi em 2020, mas eu cobri da arquibancada, tinha uma câmera e um sonho, né, do camarote lá, enfim, que eu tava, e mesmo assim saíram fotos belíssimas. E aí, este ano de 2025 foi o primeiro que eu consegui, sabe, me inscrever a tempo, peguei credencial, acesso à pista, fui também com um parceiro que é o Fred Soares, que, ó, beijo, Fredão, um amigo que o carnaval me trouxe, muitos amigos que o samba e o carnaval, né, me trouxeram de tudo que é lugar. Aqui em São Paulo mesmo, eu tenho amigos, pessoas, porque vou sozinha no samba às vezes, e aí tem gente que vai sozinha também, que tá sempre lá. A Agatha também, minha amiga, incrível, maravilhosa, cantora, né, que me leva para muitos lugares, que me faz conhecer muita coisa. Eu queria até fazer um conteúdo indicando, né, alguns sambas incríveis assim que tem aqui em São Paulo, mas fora isso, acabou que estreitando o laço, né, com o Igor nesse ano que eu fui lá cobrir o Carnaval de Uruguaiana, produzi alguns conteúdos aqui para ele em São Paulo, tive no Rio com ele também, acompanhando ele, fui no Salgueiro, fui na Viradouro um dia que ele foi apresentar um samba lá, que estava disputando, fomos na Mangueira, então, cara, num dia fiz essas 3 escolas, imagina, para essa pessoa lá de Uruguaiana, que começou a viver o Carnaval em 2005, eu digo viver, é claro, eu já assisti os desfiles, né, com os meus pais, mas em 2005, por conta do meu pai,
a gente, assim, entrou com os dois pés, né, numa escola de samba que é paixão da minha vida, Unidas da Ilha do Marduk, a minha azul e branco. Um amigo do meu pai, Dr. Conte, ele encabeçava um projeto social muito importante na comunidade da Ilha do Marduk, que, enfim, como todas as comunidades, né, que estão à margem das cidades, era uma comunidade muito pobre, muito afetada pela enchente, né, e por todas as outras coisas que, né, as faltas fazem numa comunidade. E ele e a companheira dele na época, Carla, também, assim, pessoas incríveis, começaram um trabalho social e a levar pessoas, né, da sociedade uruguaianense para contribuir, né, na recuperação desses jovens, desse bairro, né, o projeto chamava, eu nem sei como é que tá isso agora, Ilha da Esperança, um projeto lindo, lindo, lindo. E aí o meu pai, né, cozinha, tal, não sei o que, começou muito para ir fazer as jantas lá, fazer algumas coisas beneficentes, tal, vai ter um sopão, vamos arrecadar grana aqui pro projeto, vamos isso, vamos aquilo. E aí dessa pessoa que começou a contribuir, né, e eu ia muito junto com ele também, estava sempre lá, foi começando a participar mais ativamente da escola, sendo diretor, aí o Augusto, né, virou presidente. A Carla, além de primeira dama, era madrinha, né, da bateria, foi quem me ensinou a sambar. Eu sou apaixonada por essa mulher, me dava as minhas aulas de samba. E aí em 2005 eu fui garota azul e branco, depois fui rainha mirim 2 anos, depois fui coordenadora de ala, desfilei, né, coordenando o casal de mestre sala e porta-bandeira mirim também, já quando já era mais adolescente. Que mais? Enfim, muitas coisas assim dentro do projeto também, né? A gente estava sempre lá dentro, quando era possível. Depois meu pai veio a ser presidente dessa escola de samba também, por alguns mandatos. Mas eu saí, imagina, eu comecei a desfilar lá e participar mais ativamente em 2005, e em 2008 eu saí da cidade. E aí, e assim, coisas legais, né, de falar sobre o carnaval de Uruguaiana, algumas personalidades, eu falei do Igor Sorriso, né, mas lá atrás, quando o carnaval de Uruguaiana teve que virar fora de época, por conta de uma situação que eu vou contar agora, uma das escolas, né, no centro da cidade, e ela foi, eu não sei se proibida, mas enfim, os ensaios foram suspensos, por conta do barulho, a vizinhança estava reclamando e tal, e aí movendo a ação, aquele puxa e frocha, e aí essa escola, né, foi impedida de ensaiar, e por isso esse carnaval foi prorrogado. E aí, nosso querido Jair Rodrigues, fez o quê? Aproveitou, né, sagaz. Jair Rodrigues era então presidente da escola de samba Os Rouxinóis, que é a escola talvez que tem mais títulos no Brasil, tá? Porque é uma escola antiga, né, e de tradição lá de Uruguaiana, uma escola do centro ali e tal, enfim, tem muitos títulos. Jair Rodrigues teve a sagacidade de trazer a galera do Rio para desfilar em Uruguaiana, algumas musas, Puxador, levou Neguinho da Beija-Flor, levou Valéria Valença, Hans Donner, Nana Gouveia, Viviane Araújo, e assim começou, né? E aí começou a despertar também o olhar de algumas marcas que começaram a fazer seus camarotes tal lá. E aí nisso perceberam, né, o Jair Rodrigues é esse cara que ele atua em muitas frentes, se é que vocês, né, entendem o que eu estou dizendo, mas foi esse importante mecenas do Carnaval de Uruguaiana, continua sendo ainda, porque eu acho que ele tá lá com a Império Serrano, né, que é a escola dele. Mas, enfim, aí nessa época, a gente mesmo, né, nós tivemos o Nego da Império puxando, né, irmão do Neguinho da Beija-Flor, puxando o samba da Marduk, tivemos, quem mais? Tivemos Leonardo Bessa, hoje em dia, né, tem Evandro Malandro, Gilcinho, saudoso, menção honrosíssima a esse cara que eu conheci no carnaval desse ano, e depois a gente trocou aí algumas ideias na internet da vida, assim, e... Enfim, salve Gilcinho, salve Portela. Um beijo pra LED, falando nisso, nem sei se ela vai ouvir ou ver isso, mas é uma pessoa, né, incrível que eu conheci esse ano também, e que é da ala de cantores, né, da Harmonia da Portela.
E deixa eu ver quanto tempo tá dando aqui. Mas enfim, acho que eu já comecei a dar um panorama para vocês, né, do porquê. 54 já. Mas é isso, do porquê que eu tenho essa relação com o samba, né? Porquê que a minha cidade respira tanto samba também, essa coisa dos fuzileiros navais cariocas. Talvez eu faça um episódio, né? Eu tô devendo isso, inclusive, pro Arthur. O Arthur, que é do Ru Carnaval Ru. Ai, meu Deus, agora eu tô perdida, desculpa. Mas que é um parceiraço aí, que a gente, né, tem projetos de produzir coisa junto. Ele postou umas coisas minhas que eu captei lá na Mocidade também, e de repente vai que ele quer usar um pouco desses cortes aqui, ou que a gente vai fazer alguma outra coisa. Eu mandei uns áudios também para ele contando, né, sobre o Carnaval de Uruguaiana. E eu acho que eu vou fechar esse episódio aqui. Quem ficou até o final, comenta um emoji de samba. Não sei se tem pandeiro, que tamborzinho, né? Tem aí, comenta um emoji de samba. E, bueno, teria muita coisa para falar, né, gente, desse universo que eu sou apaixonada. Pensei em postar um conteúdo, porque esse ano, cara, fui em sambas, assim, vi Jorge Aragão agora sábado, né, mas quem mais, assim, do samba que eu pude ver, né, bom, na Sapucaí vi todo mundo que eu queria ver e viver uma experiência catártica, que foi, assim, o dispositivo para tudo na minha vida. Por isso que eu brinco, né, vou falar aqui, por isso que eu brinco que o Neguinho da Beija-Flor é o culpado. Por tudo isso que eu tô vivendo, eu culpo ele, mas é uma culpa boa, Neguinho. Eu te amo, cara, eu te amo. E assim, ó, o meu negócio foi que eu falei, cara, vai ser o último desfile dele como puxador, talvez principal. Pode ser que ele venha, né, ainda, né, na ala musical da Beija-Flor, mas... E aí eu falei, cara, eu vou pra esse desfile das campeãs, eu vou ver, eu nunca tinha ido, sou apaixonada. Teve um ano que a minha ilha do Marduk, ela homenageou a Beija-Flor, e inclusive neste rolê do desfile das campeãs que eu fui, porque daí a vida dela é assim, não basta ela querer ir e assistir, ela arruma alguma coisa. Eu fui lá, eu cobri bastidores de uma ação de Dia da Mulher, que homenageou as divas do samba. Ai, gente, bom, tá lá no meu Instagram pra quem quiser ver, e também vale um episódio, mas eu encontrei a Sávia lá, que era era a sósia, né, da Elza Soares, e ela desfilou na minha escola de samba, cara, e ela é musa da Beija-Flor, e é uma mulher incrível também, que tem vários projetos, várias frentes, uma multiartista aí que eu amei conhecer, e que quero colaborar mais. Mas enfim, tá acabando o meu tempo, eu vou encerrar por hoje. Comenta aí o nosso Brasil Pandeiro. E é isso, vá ao samba, escute samba. Pega essas playlists aqui, já salva. Alô, teste som. Vamos testar essa porra desse som com esse cara fazendo esse barulho aí. Vamos ver agora. E aí, bora dar aquela testadinha na luz, no som. Eu também tô batendo pra valer, na palma da mão que eu quero ver. Quem não sabe carrear. Quem não sabe carrear. E aí, agora, de novo, mais uma testadinha. E eu acho que eu tenho que sentar mais pra trás. Dá até pra botar a cadeira mais pra trás um pouco. Mas aqui, acho que temos teto, né? O sol tá bem aqui em cima, coisa boa.